Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Álvaro Azevedo, sou professor de Direito Constitucional da Faculdade Boa Viagem, que faz parte do grupo DEVRAE Brasil. Hoje estou aqui com vocês para conversar sobre um assunto que muitos acreditam ser extremamente difícil e complicado, mas que de fato não é, que é o controle da constitucionalidade. O que é que eu preciso ter em mente quando inicio o meu trabalho sobre o controle da constitucionalidade? Que o sistema brasileiro é um sistema que traz diversos elementos que foram importados e que, assim o sendo, se eu não conseguir separar todos os sistemas de forma adequada, eu não vou conseguir entender bem o que é controle e aí, de fato, vai se transformar num assunto difícil. O controle da constitucionalidade, ele é um reflexo da estrutura de supremacia constitucional. Então, o início de todo o nosso trajeto será compreender o que é essa supremacia constitucional. Ora, muito simples, a supremacia constitucional é o posicionamento ou é o reflexo do posicionamento da nossa Constituição como norma máxima de todo ordenamento. Se nós lembrarmos alguns elementos de teoria da Constituição, como, por exemplo, o fato de que a Constituição ela é uma obra de natureza política, jurídica e social, eu já começo a entender o motivo desse posicionamento hierárquico superior. Eu posso dizer ainda mais que a supremacia constitucional também pode ter uma visão formal. Ora, não é só o fato dela ser a matéria mais importante por essa perspectiva social e por essa perspectiva política, ou seja, que ela é o ato que vem do poder constituinte originário, que traz dentro de si o conteúdo mais importante da nação. Não, não é só isso. Eu também tenho que entender que o fato de termos passado por um processo dogmático de criação da norma constitucional fez com que ela se transformasse também formalmente na norma máxima do nosso sistema. Então, pensando em uma pirâmide hierárquica ou pensando na construção em um nível de sobreposição normativa, a norma constitucional estará em cima de qualquer outra. E isso será a nossa ideia de supremacia. A supremacia da Constituição ela traz um reflexo interessante, que é o fato de que ela torna-se também a chave de controle do sistema. Então, sob esse aspecto, eu não posso ter nenhuma norma dentro do sistema constitucional que seja diferente ou que tenha um dispositivo distinto daquele que está posto na Constituição. Então, a supremacia constitucional é o ponto de partida para a criação de todo o nosso sistema de controle da constitucionalidade. Uma vez que eu entendo isso, eu começo a ver que existem outros elementos que vão nos ajudar a entender por que existe esse controle. Em primeiro lugar, teremos a qualidade ou o condicionamento de uma Constituição rígida, fato que faz com que não possa existir nenhuma norma de hierarquia inferior à Constituição, transformando a sua matéria. Em outras palavras, o fato de nós termos uma Constituição rígida faz com que exista um processo, um procedimento, uma estrutura, um fluxograma legislativo para que se possa modificar o texto da Constituição. E aí eu remeto vocês ao artigo 60 da Constituição, onde nós vamos encontrar que a Constituição ela poderá ser modificada mediante emenda. E que aí, dentro dessa estrutura da emenda à Constituição, existirão limites formais, limites circunstanciais, além de limites materiais, que são as nossas cláusulas pétreas, e alguns limites implícitos. Dentre eles, a ideia da própria rigidez constitucional como limite implícito. Então, além da supremacia, eu consigo encontrar essa ideia da rigidez constitucional brasileira, fato que me leva a entender que uma norma ordinária, por exemplo, não tem a capacidade de modificar a Constituição. Mais adiante, nós vamos encontrar a ideia da jurisdição. E que a jurisdição constitucional ela torna possível o debate da matéria constitucional e a ideia futura de controle dentro de instâncias como tribunais. Além da jurisdição constitucional, nós vamos ter as estruturas básicas para que se possa fazer esse controle na forma das ações constitucionais. Mas espera aí, calma lá. Eu já estou indo muito além, muito rápido, nessa ideia de controle da constitucionalidade. Nós já estamos partindo do pressuposto que quem faz o controle da constitucionalidade é o Poder Judiciário. Mas não é bem assim. O controle da constitucionalidade no Brasil, ele é feito em diversos momentos por diversos órgãos. Tanto é que nós dizemos que o Brasil adota um modelo preventivo e repressivo e que o nosso controle tanto pode ser feito por órgãos políticos quanto por órgãos jurídicos. Passo atrás mais uma vez, vamos organizar essas ideias. Eu tenho 3 grandes modelos que nós importamos para trazer ou para criar essa estrutura de controle no Brasil. Existe um modelo norte-americano, que vem do caso Marbury versus Madison, caso esse que foi decidido em 1803 pelo juiz John Marshall, que traz a ideia de que poderá existir o que nós chamamos de revisão judicial ou judicial review, que fato que leva aos tribunais a poderem revisar atos da administração
como parte do seu processo jurisdicional. Assim sendo, eu consigo visualizar o fato de que existirá a jurisdição constitucional compartilhada com a estrutura de jurisdição comum. Ora, colocando em aspectos práticos, é a possibilidade de, em qualquer processo onde existir uma norma que potencialmente viola a Constituição, se poder determinar que aquela norma violadora é ou não constitucional e fazer a adequação deste reflexo de constitucionalidade naquele caso concreto. Então, isso vem do caso Marbury versus Madison, que vai trazer a ideia de supremacia da Constituição e da possibilidade dessa revisão jurisdicional de atos. Bem, esse é o modelo americano. Em contrapartida, nós vamos encontrar um modelo jurisdicional também, repressivo também, mas agora de natureza concentrada, que vem do sistema germânico ou do sistema continental, que tem origem na Oktoberverfassung, que é a Constituição de Outubro da Áustria. Esse modelo tem inspiração nas ideias kelsenianas, que trazem a participação do Poder Judiciário também como legislador negativo. Fato esse que vai me levar a concluir que o Poder Judiciário, dentro de uma corte especializada, que seria o Bundesverfassungsgericht, que este Tribunal Constitucional alemão, ele teria a possibilidade de analisar um ato normativo como se estivesse ali retirando ou colocando no sistema a norma jurídica. Em outras palavras, para que isso fique mais claro, o legislador, ele cria a norma, mas se ele cria uma norma que não tem condições existenciais, ou seja, que não tem a possibilidade de passar pelo crivo de validade, essa norma que não deveria existir será retirada do sistema, ou seja, será declarada nula. Então, pelo modelo alemão do controle jurisdicional da constitucionalidade, também de natureza repressiva, poderá existir a intervenção do Poder Judiciário, mas apenas dessa corte especializada, para se retirar uma norma do sistema. Então, vamos dar um passo atrás. E vamos ver que eu acabei de criar dois sistemas, o modelo americano e o modelo alemão, ou o modelo, germânico. No modelo americano, nós vamos encontrar uma pirâmide de natureza estrutural do Poder Judiciário, em que todos da pirâmide vão poder participar do controle da constitucionalidade. Ali nós vamos determinar que há uma jurisdição difusa, onde há um controle incidental, onde há necessidade de um caso concreto, onde há a possibilidade de qualquer juiz em qualquer tribunal poder declarar uma norma inconstitucional, enquanto no modelo alemão, ou no modelo de origem austríaca kelseniana, haverá necessidade de se remeter esse processo ou de se analisar exclusivamente esse processo em um tribunal especializado, que é o Tribunal Constitucional, que terá a possibilidade de fazer uma análise abstrata, especializada, análise esta que resultará na declaração de nulidade da lei. Esses dois modelos serão incorporados no Brasil em tempos distintos. Nós vamos ver o modelo difuso sendo incorporado no Brasil a partir da nossa Constituição Republicana de 1889. Vamos ver o modelo concentrado, o modelo germânico, europeu continental, sendo incorporado no Estado brasileiro a partir da nossa Constituição Militar, através de emenda e depois consolidado de forma mais completa a partir da nossa Constituição de 1988. Além desses dois modelos, ainda existiria o modelo francês. Eu vou pensar na Revolução Francesa, vou pensar na rejeição que existe aos atos do rei e, no caso também do Poder Judiciário, que representava de certa forma o rei. E neste contexto eu vou ver que não há o desejo de se fazer com que o Poder Judiciário tenha esse poder de interferir na estrutura sistêmica e retirar uma norma ou determinar que uma norma não pode estar no sistema. Assim sendo, na França cria-se um modelo que já não é exatamente como existe hoje, mas originalmente era assim, um modelo de natureza preventiva. Esse modelo preventivo, ele tem como objetivo impedir que uma norma com vício de constitucionalidade entre no sistema. Então, cria-se uma corte política, que seria o Conselho Constitucional, e o Conselho Constitucional ele tem como objetivo analisar os atos normativos antes que eles entrem em vigor. Assim sendo, buscaria-se impedir que uma norma inconstitucional entrasse no sistema. Por isso que nós chamamos esse modelo de preventivo. Vejam só, vamos agora trazer como é que esse modelo, vamos tentar juntar tudo isso, como é que estes modelos contribuem para a criação do modelo brasileiro. E aí eu vou pensar, ora, o sistema brasileiro é um sistema que desde 1889 tem o controle difuso. Já existiria controle da constitucionalidade anterior a 1889? A doutrina indica que sim, que o próprio Poder Legislativo já podia fazer o controle da constitucionalidade e que o Poder Moderador também o faria.
Mas propriamente nos moldes dos controles ou do controle geral que nós temos hoje, vamos usar como marco histórico 1889. Essa evolução me traz na Constituição de 1988 uma série que eu apresento a vocês logo a seguir na forma de diagrama, que determina que alguns órgãos farão controle preventivo, outros órgãos farão controle repressivo. E que existe uma construção que também está apoiada na jurisprudência do STF para que possamos chegar a essa conclusão. Então, a princípio, vejam só, existirá o controle preventivo, que é um controle que, a princípio, é feito por órgãos políticos, e nós vamos determinar que o controle preventivo no Brasil é exercido pelo Poder Legislativo, dentro das comissões de Constitucionalidade e Justiça, enquanto o Poder Executivo executa esse controle preventivo da constitucionalidade através do veto judicial. Então, a princípio, nós teríamos aí o Congresso Nacional, agindo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, no processo legislativo, através das comissões de Constituição e Justiça, podendo fazer a análise de constitucionalidade de normas antes delas serem apreciadas, ou seja, antes delas entrarem em vigor. E, em contrapartida, também fazendo controle preventivo político, existirá o presidente da República fazendo o veto judicial, impedindo também que uma norma inconstitucional entre no sistema. A princípio, pelo modelo clássico, seriam estes os nossos parâmetros do controle preventivo. Contudo, existe ainda mais uma possibilidade, e isso vem da jurisprudência do STF, que está na possibilidade do Poder Judiciário apreciar a qualquer... eu tenho que entender que o Poder Judiciário, para qualquer processo, ele precisa ser provocado. Mas, nesse caso, qualquer parlamentar, durante o processo legislativo de uma emenda à Constituição, só neste caso, poderia provocar o STF para poder se pronunciar sobre uma ação do controle de constitucionalidade preventivo de uma emenda que violasse potencialmente cláusula pétrea. O que é que eu quero dizer com isso? O parágrafo 4º do artigo 60 traz a seguinte redação, que não será objeto de deliberação proposta de emenda à Constituição tendente a abolir 2 pontos e 4 matérias específicas ali postas. Se eu somar a estas matérias os limites implícitos, eu teria uma rede, que aí eu vou trazer a ideia da forma de Estado, a separação de poderes, os direitos e garantias fundamentais, a questão do voto, das características do voto, a forma rígida da Constituição, a soberania popular, aí já entrando nos limites implícitos, que estas construções não podem ser objeto de deliberação. Assim sendo, qualquer parlamentar poderia propor junto ao STF um mandado de segurança com o objetivo de impedir de se sustar esta votação. Então, pela análise jurisprudencial do STF, eu entendo que é possível sim o controle preventivo realizado pelo Poder Judiciário, mas que isso apenas poderá acontecer dentro desta hipótese prevista ou dentro dessa hipótese de se impetrar um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de se impedir a deliberação sobre proposta de emenda que viole este dispositivo do parágrafo 4º do artigo 60. Em contrapartida, teremos os controles de constitucionalidade na modalidade repressiva. E aí eu vou pensar, o que é que separa o preventivo do repressivo? E a minha consequência, a minha resposta será a vigência da lei. Uma vez que a lei está em vigor, o controle é repressivo. Uma vez que a lei não está em vigor ainda, o controle é preventivo. Então, uma vez que as leis estão em vigor, elas podem passar pelo controle repressivo de constitucionalidade e isso vai ter outros efeitos além daqueles presentes no preventivo, porque eu vou precisar, inicialmente, decretar se a lei é nula ou se os efeitos dela são anuláveis e vou precisar fazer alguma coisa com aqueles efeitos que já foram produzidos e que precisam ser desfeitos. A princípio, o controle repressivo é feito pelos órgãos jurisdicionais, ou seja, pelo Poder Judiciário. Então, haverá no Brasil controle repressivo difuso, feito por qualquer tribunal, e o controle repressivo concentrado, feito apenas pelo STF. No primeiro caso, o difuso, nós vamos entender que aí tem como origem um controle norte-americano, enquanto, em contrapartida, no caso do controle concentrado, a origem é o sistema germânico ou o sistema europeu continental. Em contrapartida, nós ainda vamos encontrar o controle repressivo de origem ou de natureza política. Sempre que o presidente da República produzir um ato que entre em vigor imediatamente, como por exemplo a medida provisória em alguns decretos, o Congresso Nacional poderá fazer o controle repressivo da constitucionalidade. Ora, eu entendo que é repressivo porque essas normas já estão em vigor. O que me leva ao meu último questionamento. E o Poder Executivo? Ele poderia fazer controle repressivo da constitucionalidade?
Aí a nossa resposta vai ser: haveria uma grave insegurança jurídica se eu desse esse poder ao Poder Executivo. Se nós determinássemos que o Poder Executivo pode, por deliberação própria, simplesmente deixar de aplicar uma lei porque entende que ela é inconstitucional. Este perigo me leva a entender que não é possível o controle repressivo da constitucionalidade realizado pelo Poder Executivo. Mas que o Poder Executivo, se acreditar que está frente a uma norma inconstitucional, ele poderá provocar o Poder Judiciário para que faça esse controle a seu pedido. Pois bem, essas são as nossas primeiras palavras sobre o controle da constitucionalidade. Mais adiante nós vamos trabalhar também o modelo do controle exatamente como acontece no sistema difuso brasileiro e no sistema concentrado no Brasil. Bem, eu vou disponibilizar alguns materiais em conjunto com essa aula para que vocês possam estudar. Bons estudos e até breve.